A história real de um homem que sobreviveu a um casamento abusivo e encontrou redenção. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Até onde alguém consegue suportar um casamento que, por fora, parece perfeito, mas por dentro destrói a alma? Quantas pessoas confundem fidelidade com silêncio, compromisso com medo e amor com dor diária? Na história de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer o relato intenso e real de um homem que passou anos preso a um relacionamento marcado por frieza, narcisismo, manipulação e abusos emocionais. Um casamento que não deixou marcas no corpo, mas deixou cicatrizes profundas na mente e no coração. Ao longo desse relato, você vai entender como o limite entre resistir e se anular pode ser ultrapassado sem que a gente perceba. E como, às vezes, dizer basta é o ato mais difícil e mais necessário para sobreviver. Prepare-se para uma história forte, desconfortável e profundamente humana. Porque nem toda traição é carnal. Algumas são contra a própria alma. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Agora, vamos para a história. Nova York é uma cidade de contrastes brutais, onde o brilho dos arranha-céus de vidro frequentemente oculta a penumbra de vidas fragmentadas. Entre o fluxo incessante de táxis amarelos e a pressa executiva de Midtown, vive Thomas Miller. Aos 35 anos, ele personifica o sucesso visual, um executivo de logística com presença imponente e uma carreira sólida. No entanto, por trás das portas de seu luxuoso apartamento no Upper East Side, a fachada de perfeição desmorona. O que começou como um romance idílico com sua esposa, Julianne, transformou-se em um cativeiro psicológico, onde antes havia admiração, agora reside o escárnio e a manipulação. Thomas enfrenta o peso de um matrimônio que se tornou sua maior prisão, sob o olhar atento e preocupado de seu irmão caçula Léo. O reflexo no espelho do elevador raramente mente, mas hoje eu gostaria que ele mentisse. Eu via um homem de 1,90 m, ombros largos que preenchiam bem o corte italiano do terno cinza, cabelos loiros impecavelmente penteados e olhos azuis que, para o mundo exterior, transmitiam autoridade e foco. Mas eu conhecia a verdade por trás daquela íris. Eu via o cansaço acumulado de 5 anos de uma guerra invisível. Eu via um homem que, apesar do físico atlético mantido a duras penas em treinos matinais, que serviam como minha única válvula de escape, sentia-se minúsculo por dentro. Saí do elevador e caminhei pelo corredor silencioso em direção ao meu apartamento. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Eu sou um executivo de logística. Meu trabalho é mover o mundo, encontrar rotas, resolver problemas de eficiência e garantir que tudo chegue ao seu destino sem danos. Mas, ironicamente, eu não conseguia encontrar a saída para o desastre que era a minha própria casa. Ao abrir a porta, o cheiro de incenso caro e o silêncio cortante me receberam. Julianne estava sentada no sofá de couro branco, uma taça de vinho na mão e o olhar fixo no vazio, ou talvez em algum pensamento onde eu não passava de um figurante incômodo. Chegou tarde, disse ela, sem desviar os olhos. Não era uma constatação de saudade, era uma acusação. O carregamento de Singapura atrasou no porto. Tive que alinhar a redistribuição. Respondi tentando manter a voz neutra. Aprendi que qualquer oscilação no meu tom era munição para ela. Sempre o trabalho. Sempre essa desculpa medíocre de quem prefere planilhas à própria esposa. Mas eu entendo, Thomas.
Você precisa se sentir importante em algum lugar, já que aqui dentro você é... Bem, o que você é? O primeiro golpe. Seco, direto, gratuito. Nos 2 primeiros anos de casamento, Juliane era minha bússola. Ela era vibrante, inteligente e parecia me enxergar de uma forma que ninguém mais conseguia. Mas o tempo revelou uma faceta que eu me recusava a ver. O narcisismo dela não era uma fase, era a essência. Ela não queria um parceiro. Ela queria um pedestal. E quando percebeu que eu era um ser humano com falhas e necessidades, o amor dela se transformou em um desprezo punitivo. Juliane, eu não quero brigar. Estou exausto. Exausto? Ela se levantou caminhando em minha direção com uma elegância predatória. Ela era linda de uma forma fria, quase marmórea. Você não sabe o que é exaustão. Exaustão é passar o dia sendo a esposa de um homem que se tornou um fardo. Você acha que esse seu corpo, essa sua altura compensam a sua falta de espírito? Você é um covarde, Thomas. Eu fechei os olhos por um segundo. Sim, eu cometia erros. Eu me calava quando deveria falar. Eu permitia que ela cruzasse os limites porque, no fundo, eu ainda tentava resgatar aquela mulher dos primeiros anos. Eu era culpado por alimentar o monstro com a minha passividade. Se eu sou um fardo, por que ainda estamos juntos? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Eu já disse, Juliane, eu quero o divórcio. Não aguentamos mais. O riso dela foi como vidro quebrando. Divórcio? Ela se aproximou, o rosto a centímetros do meu. Só covardes abandonam o barco quando as ondas crescem. Você jurou fidelidade e prometeu lutar. Agora que eu exijo o que mereço, você quer fugir? Você é um fracassado. Se você sair por aquela porta, Thomas, eu juro, eu subo no topo deste prédio e me jogo. E o mundo inteiro vai saber que foi o grande executivo loiro que empurrou a esposa para o abismo com sua indiferença. Você quer carregar esse sangue nas mãos? Eu paralisei. Mais uma vez. Ela sabia exatamente onde apertar. O medo não era de perdê-la, mas da culpa que ela injetava em minhas veias como veneno. Ela usava um discurso distorcido, misturando um feminismo radical, onde qualquer desejo meu era uma tentativa de opressão, enquanto ela mesma me oprimia com uma crueldade refinada. Para ela, minha devoção era a obrigação. A traição dela, uma libertação. Sim, as traições já não eram mais escondidas. Mensagens que chegavam de madrugada, jantares que ela nem se dava ao trabalho de inventar desculpas. Quando eu a questionava, a resposta era sempre a mesma. Você não me supre. Você é vazio. Eu busco lá fora o que você é incapaz de me dar emocionalmente. Meu telefone vibrou no bolso. Era Léo, meu irmão mais novo. Pedi licença e fui para a varanda. O ar frio de Nova York batendo no meu rosto e me devolvendo um pouco de lucidez. Oi, Léo. Tom, você está com aquela voz de novo. Ela está fazendo isso de novo, não está? Léo era meu oposto em temperamento. Mais baixo que eu, mas com uma energia inabalável. Ele era fotógrafo, vivia em um loft no Brooklyn e não tinha medo de me dizer as verdades que eu tentava ignorar. Está tudo bem, Léo. Só um dia longo. Mentira. Tom, escuta o que eu vou te dizer pela 1000ª vez. Sai daí. Agora. Pega suas coisas e vem pro meu sofá. Ela está destruindo você, cara. Eu vejo as fotos que tirei de você há 3 anos e olho para você agora. Parece que sua alma foi sugada. Ela é uma narcisista de livro, Tom. Ela te isola, te humilha e depois faz você se sentir culpado por ser a vítima. Ela ameaçou se matar de novo, Léo. Eu não posso. Ela não vai se matar. Léo quase gritou do outro lado. Ela se ama demais para isso. É um blefe, um jogo de poder. Ela sabe que você é um homem de honra, um bom gigante, e ela usa a sua bondade contra você. Acorda. O que ela faz com você é abuso mental. Lembra daquela marca no seu braço mês passado? Caiu na quina da mesa, você disse. Eu não sou idiota. Eu também errei com ela, Léo. Eu me fechei. Eu foquei demais na empresa para não ter que lidar com o que estava acontecendo em casa. Eu fui omisso. Seus erros não justificam a crueldade dela. Ninguém merece ser tratado como um objeto de descarte emocional.
Tom, você está no seu limite. Eu sinto isso. Um dia você vai explodir e eu não quero que você seja o vilão da história que ela está escrevendo. Eu preciso desligar, Léo. Ela está vindo. Tom, não deixa ela... Desliguei. Juliane apareceu na porta da varanda. O vento balançava seu vestido de seda. Ela me olhou com um desprezo que parecia físico, como se minha mera existência poluísse o ar de Nova York. Falando com o ratinho do seu irmão, aquele fracassado que vive de tirar fotos de lixo, vocês se merecem. 2 homens medíocres que se apoiam em suas próprias fraquezas. Não fale do Léo. Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem tudo a ver. Ele coloca essas ideias de liberdade na sua cabeça de vento. Mas olhe para você, Thomas. Olhe para esse corpo. Tanto músculo e nenhuma espinha dorsal. Você é meu. Eu construí o homem que as pessoas respeitam naquela empresa. Sem mim, você seria apenas um segurança de boate loiro e burro. Ela se aproximou e, num movimento rápido, desferiu um tapa no meu rosto. O som estalou no ar frio. Minha pele ardeu, mas o que doeu foi a percepção da minha própria inércia. Eu não reagi. Eu nunca reagia. Viu? Ela riu, uma risada sem alma. Você nem se defende. Você aceita porque sabe que eu tenho razão. Agora entre e me sirva outra taça. E amanhã você vai cancelar aquela reunião estúpida. Vamos ao evento da Galeria de Artes da Simone. Eu preciso de um acessório alto e bonito ao meu lado. Ela se virou e caminhou para dentro, certa de que eu a seguiria. E eu segui, mas algo dentro de mim, uma engrenagem que havia sido forçada por 5 anos, finalmente começou a ranger de forma diferente. As semanas seguintes foram um borrão de humilhações públicas e traições veladas. Em um jantar beneficente em Wall Street, eu a vi flertar abertamente com um dos sócios de uma firma parceira. Quando tentei intervir discretamente, ela disse em voz alta para quem quisesse ouvir: "Meu marido está tendo um de seus episódios de insegurança masculina. Ele é tão sensível, coitado." O riso dos outros homens, misturado à vergonha que subia pelo meu pescoço, quase me fez perder o controle ali mesmo. Eu reconhecia minhas falhas. Eu me tornei um homem sombrio. Eu permiti que o trabalho fosse meu refúgio. E ao fazer isso, deixei o campo livre para que a toxicidade dela dominasse cada centímetro do nosso lar. Eu deveria ter saído no primeiro sinal, no primeiro grito, na primeira manipulação. Mas a estrutura de Nova York, a pressão social e a minha própria crença arcaica de que um homem deve aguentar tudo para manter um casamento me mantiveram preso. Naquela noite, após o jantar, o confronto que eu evitava começou a tomar forma. Chegamos ao apartamento e ela começou a gritar sobre como eu a envergonhara com minha cara de enterro. "Você é um peso morto, Thomas." Ela jogou a bolsa de grife no chão. "Eu tenho amantes porque eles são homens de verdade. Eles não ficam me olhando com esses olhos azuis cheios de julgamento e fraqueza. Eu deveria ter te deixado há anos, mas eu gosto de ver você se rastejar." "Chega, Juliane." Eu disse, e dessa vez minha voz não tremeu. Estava gelada, como o Hudson no inverno. "Chega! Você está me mandando calar a boca no meu próprio apartamento?" Ela avançou, as unhas prontas para marcar meu rosto novamente. Eu segurei os pulsos dela. Não com força para machucar, mas com a firmeza de uma represa que estava prestes a romper. A força muscular que eu cultivava parecia pulsar, uma energia contida que me assustava. Eu não sou seu acessório. Eu não sou seu saco de pancadas. E eu não sou o responsável pela sua felicidade ou pela sua loucura. "Me solta! Você está me agredindo!" Ela começou a berrar, buscando criar uma cena para os vizinhos ou talvez para a própria mente doentia. "Socorro! Ele vai me matar! Pare com o teatro!" Eu a soltei e dei um passo atrás. "Eu estou indo embora. Não amanhã, não depois da reunião. Agora. Se você sair, eu vou até a varanda. Eu vou pular, Thomas. Eu estou falando sério." Ela correu em direção à varanda. Meu coração disparou. O blefe dela era a minha corrente. Eu a vi abrir a porta de vidro. O vento de Nova York uivando para dentro da sala. Ela olhou para trás, esperando ver o terror no meu rosto, esperando que eu me ajoelhasse e implorasse para ela voltar, aceitando qualquer condição para mantê-la viva.
Mas pela primeira vez em 5 anos eu vi através da névoa. Vi o brilho calculado nos olhos dela. Ela não ia pular. Ela ia apenas usar o medo como coleira, uma última vez. Vá em frente, Juliane, eu disse, a voz num sussurro que cortou o barulho do vento. Se a sua vida só tem valor como uma arma para me ferir, então você já se perdeu há muito tempo. Ela estacou. O rosto dela se transformou de uma máscara de desespero em uma careta de puro ódio. Ela não pulou. Ela voltou para dentro, os passos pesados, e cuspiu no chão, bem na frente dos meus pés. Você não tem coragem de me deixar. Você vai dormir naquela cama, vai acordar amanhã e vai trabalhar para pagar as minhas contas. Porque é só isso que você sabe fazer, ser útil e ser humilhado. Eu não respondi. Caminhei até o quarto, peguei uma mala de mão e joguei algumas roupas. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma adrenalina que eu não sentia há décadas. A espiral de emoções contidas estava se tornando um furacão. Ao sair do quarto, ela estava parada no corredor, bloqueando o caminho. Onde você pensa que vai? Para longe de você. Ela tentou me empurrar, as mãos batendo contra o meu peito musculoso sem causar efeito. Ela começou a me xingar, nomes que nenhum ser humano deveria chamar outro. A agressão física se tornou uma chuva de golpes desordenados. Eu apenas caminhava, sentindo cada impacto como um lembrete do porquê eu precisava sair. Você vai voltar chorando, ela gritou enquanto eu abria a porta da frente. Você não é nada sem mim. Ninguém vai amar um homem tão quebrado e patético. Bati a porta. O som ecoou pelo corredor do prédio luxuoso. Entrei no elevador e apertei o botão do térreo. Quando as portas se fecharam, o silêncio finalmente caiu sobre mim. Mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio que precede a tempestade final. Peguei o celular e liguei para Léo. Léo, estou saindo. Graças a Deus, Tom. Onde você está? No elevador. Vou pegar um táxi para o seu lado da ponte. Vem para cá, vou deixar a porta destrancada. Tom, você está bem? Olhei para o meu reflexo no espelho do elevador. O terno estava amarrotado. Havia uma marca vermelha no meu pescoço. Meus olhos azuis não estavam mais vazios. Eles estavam acesos com uma chama perigosa. Eu estou chegando ao meu limite, Léo. E eu sinto que se ela vier atrás de mim uma última vez, eu não vou mais conseguir segurar o que está guardado aqui dentro. Nova York brilhava lá fora, indiferente ao meu drama. Mas eu sabia que aquela noite era apenas o começo do fim. O confronto inevitável não tinha sido evitado pela minha fuga. Ele tinha sido apenas transferido para um campo de batalha onde eu não teria mais paredes para me esconder. O ar de Nova York no final do meu 7º ano de casamento era irrespirável. Eu vivia em um estado de dormência seletiva. As agressões de Juliane, suas traições descaradas com instrutores de tênis ou herdeiros entediados de Manhattan e suas ameaças de suicídio haviam se tornado ruído de fundo. Eu era um morto-vivo ocupando um terno caro, até que a porta da minha sala na empresa de logística se abriu para uma entrevista de substituição de secretariado. E então surgiu Helena. Ela não era apenas uma mulher bonita. Ela era um contraste vivo com o mundo gélido em que eu habitava. Ruiva com fios que pareciam reter o brilho do pôr do sol, e olhos castanhos profundos que transmitiam uma calma que eu não conhecia há décadas. Ela era alta, com um corpo escultural que as roupas sociais tentavam, sem sucesso, suavizar, mas sua maior beleza era a postura. Helena era humilde, tratava o porteiro e o CEO com a mesma deferência e honra. Nos primeiros meses, eu a observava. A maneira como ela organizava minha agenda, como trazia meu café sem que eu precisasse pedir, e como ela sorria de forma genuína quando conseguíamos resolver uma crise de importação. Aquele sorriso começou a derreter o gelo em volta do meu coração. Eu tentei resistir. Sabia que era um homem casado, preso em uma teia de aranha, mas a luz dela era magnética. Comecei a cortejá-la. Pequenos gestos, convites para jantares após o expediente, flores deixadas discretamente em sua mesa. De início, Helena foi firme. Sr. Miller, ela disse uma vez com a voz suave, mas decidida, o senhor é meu chefe e um homem casado. Eu o respeito demais para ser o motivo de mais dor na sua vida. Helena,
Respondi sentindo o peso das palavras. Meu casamento é um túmulo. Eu não estou procurando uma aventura. Estou procurando um motivo para lembrar que ainda sou humano. Demorou meses, mas ela viu a verdade. Ela viu as marcas que Juliane deixava na minha alma e às vezes na minha pele. Ela viu o homem por trás do executivo musculoso que chegava ao trabalho com os olhos vazios. E finalmente o muro dela caiu. Iniciamos um caso que durou 1 ano e 6 meses. Foi o período mais vivo da minha existência. Enquanto Juliane saía para festas e voltava de madrugada com cheiro de perfume alheio, eu encontrava em Helena um porto seguro. Léo, meu irmão, foi o primeiro a notar. Tom, você está diferente, ele comentou certa noite, enquanto tomávamos uma cerveja no Brooklyn. Você está com os ombros relaxados. Os olhos voltaram a brilhar. É ela, não é? A secretária? É ela, Léo. Ela me devolveu a vontade de respirar. Não me sinto no direito de te julgar pelo adultério, cara. Juliane transformou sua casa em um inferno. Só toma cuidado. Você sabe do que a Juliane é capaz se descobrir que perdeu o controle sobre você. Eu não me importava. As ameaças de Juliane de se jogar de prédios ou de destruir minha carreira agora soavam como latidos de um cão sem dentes. Eu tinha a Helena. Nós criamos um mundo só nosso em pequenos restaurantes no West Village e no apartamento dela, onde o riso substituía os gritos. Até que veio a noite em que as barreiras finais ruíram. Estávamos no apartamento dela. A chuva batia contra a janela, enquanto o horizonte de Manhattan piscava ao longe. O desejo que acumulamos por 18 meses transbordou. Não foi apenas desejo físico, foi uma entrega espiritual. Eu a tomei em meus braços, sentindo cada curva do seu corpo escultural contra o meu, sentindo o calor da sua pele ruiva. Naquela noite, nos entregamos de corpo e alma, um ato de amor puro que parecia lavar todos os anos de humilhação que eu sofri. Na manhã seguinte, enquanto a luz filtrava pelas cortinas, eu a olhei e disse: Eu não me arrependo de nenhum segundo, Helena. Ontem à noite, eu me senti um homem outra vez. Não um executivo, não um alvo, mas um homem. Lágrimas emocionadas rolaram pelos olhos castanhos dela. Ela me abraçou forte, e eu soube que não havia volta. 3 semanas depois, recebi uma mensagem dela pedindo para me encontrar em um restaurante privado, um lugar discreto onde as mesas eram separadas por biombos de madeira. Quando cheguei, Helena parecia pálida, as mãos tremendo levemente sobre a toalha de mesa. Thomas, ela começou sem conseguir me olhar nos olhos. Eu tomei uma decisão. Estou pedindo demissão. Vou embora de Nova York amanhã. O chão sumiu sob meus pés. O choque foi como um soco no estômago. O quê? Helena, por quê? O que eu fiz de errado? Minha voz saiu desesperada. Se foi pela noite que passamos juntos, eu juro que... Não! Ela me interrompeu, segurando minha mão. Você foi perfeito. O problema sou eu. Thomas, eu estou grávida. Estou esperando um filho seu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eu a encarei, processando a informação. Um filho. Meu sangue. Uma vida criada a partir do único momento de amor verdadeiro que tive em anos. Eu não vou exigir nada, ela continuou apressadamente, as lágrimas agora caindo livremente. Não quero pensão, não quero reconhecimento. Vou sumir para proteger esse bebê. Eu conheço a fama da sua esposa, Thomas. Eu sei quem é Juliane. Ela é uma mulher perigosa, narcisista. Ela destruiria a mim e a essa criança só por vingança. Eu prefiro criar meu filho sozinha e em paz, do que ver ele ser usado como arma em uma guerra de divórcio. Olhei para aquela mulher maravilhosa, disposta a abdicar de tudo por amor ao nosso filho, e senti uma força que nunca imaginei possuir. O Thomas, que se encolhia diante dos gritos de Juliane, morreu naquele instante. Eu sempre quis ser pai. No início do meu casamento, eu implorei a Juliane por um filho. A resposta dela ainda ecoava na minha mente. Uma criança destruiria meu corpo, Thomas. Minha beleza é meu patrimônio. O corpo é meu. As regras são minhas e eu não vou carregar um parasita por 9 meses só para satisfazer seu ego machista.
Ela odiava a ideia de algo que não fosse ela mesma sendo o centro das atenções. E agora, aqui estava Helena, com a semente da minha esperança no ventre. Helena, olhe para mim, eu disse, levantando o queixo dela. Meu rosto estava iluminado por um sorriso de pura euforia, algo que a deixou chocada. Você acha que isso é uma notícia ruim? É a melhor coisa que já me aconteceu. Thomas, você não entende. O escândalo, a Juliane. Eu entendo tudo. Eu a interrompi, a voz agora carregada de uma autoridade que nenhum cargo executivo jamais me deu. Eu não vou deixar você fugir, e eu nunca, jamais vou virar as costas para o meu filho. Você disse que Juliane destruiria vocês? Pois ouça bem, eu vou proteger você, e essa vida que você carrega como um leão protege o seu bando. Eu me levantei, dei a volta na mesa e a puxei para um abraço protetor, enterrando meu rosto em seus cabelos ruivos. Esse filho é o meu recomeço, Helena. É a minha saída definitiva daquela escuridão. Eu não vou ser um covarde. Vou enfrentar aquela mulher, vou acabar com esse casamento e vamos construir uma família de verdade. Você não está sozinha. Nada vai tocar em vocês enquanto eu estiver de pé. Eu estava feliz. Estava radiante. Pela primeira vez em 7 anos, eu tinha algo real pelo qual lutar. O confronto com Juliane era inevitável, e agora eu tinha o motivo perfeito para não recuar 1 centímetro sequer. Eu seria pai. E nada em Nova York seria capaz de me impedir. O ar dentro do nosso apartamento no Upper East Side nunca pareceu tão denso. Mas pela primeira vez em 7 anos, eu não sentia o peso do sufocamento. Eu sentia a eletricidade da tempestade que eu mesmo havia convocado. Eu estava parado no centro da sala de estar, observando a vista da cidade através das imensas janelas de vidro. Nova York estava lá fora, fria e indiferente, mas aqui dentro, o calor da minha resolução estava prestes a incendiar tudo o que restava dessa farsa chamada casamento. Eu ouvi o som da porta se abrindo, o tilintar das chaves, o barulho dos saltos altos de Juliane contra o mármore. O som que antes me causava taquicardia, agora me trazia apenas uma calma gélida. Thomas, por que as luzes estão apagadas? Ela perguntou, a voz carregada daquela irritação habitual. Ela acendeu a luz e me viu parado ali. Que susto, idiota! O que você está fazendo parado aí no escuro? Parece um psicopata. Eu me virei lentamente. Meus 1,90 m de altura pareceram preencher o ambiente de uma forma que ela não via há muito tempo. Eu não estava curvado. Meus ombros estavam largos. Minha postura era de um homem que finalmente havia recuperado sua espinha dorsal. Acabou, Juliane. Os papéis do divórcio estão em cima daquela mesa. Eu quero você fora daqui. Houve um segundo de silêncio e então a gargalhada dela ecoou pelas paredes. Foi um som feio, desprovido de qualquer alegria real. Divórcio? De novo com esse teatrinho, Thomas? Ela jogou a bolsa de grife sobre a poltrona e caminhou em minha direção com um sorriso de escárnio. Você não vai a lugar nenhum. Você não consegue nem escolher a própria gravata sem olhar para mim esperando aprovação. Quem você acha que está enganando? Você é um executivo fraco, sem amor próprio. Um gigante de vidro que eu posso quebrar com um estalo de dedos. Ninguém nunca iria querer você. Você é um fardo emocional que só eu tenho a paciência de carregar. Esse foi o seu maior erro, Juliane, eu disse, minha voz saindo num tom tão baixo e firme que o riso dela morreu instantaneamente. Você acreditou tanto na própria mentira que esqueceu que o mundo continua girando lá fora. Enquanto você perdia seu tempo tentando me destruir, enquanto você se deitava com outros homens achando que me diminuía, eu estava sendo amado de verdade, por uma mulher que você não tem o direito nem de pronunciar o nome. O rosto dela empalideceu por um breve momento, mas a arrogância rapidamente voltou, como uma armadura que começa a rachar. Amado? Por quem? Por alguma secretária de subúrbio que quer o seu dinheiro? Ela bufou, tentando recuperar o controle. Você está blefando. Você é covarde demais para trair. Você tem uma semana. Continuei ignorando as provocações dela. Uma semana para arrumar suas roupas e desaparecer da minha vida. Este apartamento foi comprado com o meu dinheiro. Está no meu nome. Legalmente,
Tudo aqui é meu, e eu quero cada vestígio seu fora desta casa. Você não pode me expulsar, ela gritou, a voz subindo de tom, o narcisismo ferido vindo à tona. Eu vou dizer a todos que você me agrediu. Eu vou me jogar daquela varanda agora mesmo e deixar um bilhete dizendo que a culpa é sua. Você sabe que eu faço, Thomas. Eu destruo a sua carreira em um dia. Nesse momento, a porta do apartamento se abriu novamente. Léo entrou, com uma pasta de couro debaixo do braço e uma expressão de quem não tinha mais paciência para jogos. Ela não vai se jogar de lugar nenhum, Tom, disse Léo, posicionando-se ao meu lado como um reforço de lealdade. Juliane, o show acabou. Eu estou aqui para garantir que meu irmão não tenha que ouvir mais uma palavra das suas manipulações baratas. Você, Juliane apontou para Léo com ódio. O ratinho do Brooklyn veio proteger o irmãozão? Saiam da minha casa. Eu dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Tirei do bolso o envelope que carregava e o joguei sobre a mesa de centro. Um teste de gravidez com o resultado positivo claramente visível. O que é isso? Ela perguntou, franzindo a testa. É o meu futuro, respondi. Eu tenho uma amante, Juliane. O nome dela é Helena. Ela é uma mulher de honra, de bom coração. E ela está grávida. Estou esperando um filho, o herdeiro que você sempre disse que destruiria sua beleza. Pois saiba que a beleza dela só aumenta enquanto a vida do meu filho cresce dentro dela. Juliane recuou, como se tivesse levado um tapa físico. Seus olhos se arregalaram, e pela primeira vez, vi o medo real atravessar seu semblante. O controle mental que ela exercia sobre mim estava se esfarelando. Você engravidou uma qualquer? Ela cuspiu, tentando retomar a postura de superioridade através da ofensa. Você é tão sem vergonha quanto diz que eu sou. Você é um lixo, Thomas. Eu não vou sair daqui. Este apartamento é meu por direito de sofrimento. Eu não vou deixar uma vira-lata e um bastardo morarem onde eu pisei. Bastardo? A palavra saiu da minha boca como um rugido contido. Meça suas palavras, Juliane, porque a partir de agora, eu não sou mais o homem que aceita seus insultos. Léo abriu a pasta e espalhou uma série de documentos e fotos sobre a mesa, logo ao lado do teste de gravidez. Vamos falar de direitos, Juliane, disse Léo, com um sorriso de lado. Aqui estão as provas das fraudes financeiras que você cometeu na empresa de logística do seu pai para financiar suas joias e seus amantes. E aqui, ele apontou para as fotos, estão todos os seus encontros. O instrutor de academia, o herdeiro dos vinhos, o sócio daquela firma de advocacia. Nós temos datas, locais e evidências de que você usou dinheiro desviado para manter esses casos. Juliane olhou para as fotos, o rosto transformando-se em uma máscara de puro desespero e fúria. Ela tentou avançar para rasgar os papéis, mas eu me coloquei na frente, bloqueando-a com meu corpo maciço. Se isso chegar ao tribunal, Juliane, você não sai apenas sem nada. Você sai direto para uma cela. Eu disse, olhando-a de cima. Seu pai vai adorar saber que a filha querida estava roubando a própria família enquanto cuspia na minha. Ela desabou no sofá, as mãos tremendo. A armadura de arrogância não estava apenas rachada. Ela havia desmoronado completamente. Mas o narcisismo dela ainda buscou um último ato de vilania. Ela levantou o rosto, as lágrimas de raiva borrando a maquiagem cara. Você acha que venceu? Ela sibilou. Eu vou encontrar essa mulher. Eu vou acabar com a vida dela. E esse bastardo, eu vou garantir que ele nunca veja a luz do dia. Eu vou destruir o que você mais ama, Thomas, eu juro. Aquelas palavras foram o erro final. Senti um calor subir pelo meu peito, uma força ancestral que despertou o leão que ela tentou manter enjaulado por 7 anos. Eu me inclinei sobre ela, minhas mãos apoiadas no encosto do sofá, cercando-a. Meus olhos azuis, antes opacos de tristeza, agora brilhavam com uma fúria gélida e perigosa. Escute bem o que eu vou te dizer, Juliane, porque vai ser a última coisa que você vai ouvir de mim antes de sumir para sempre. Minha voz era um trovão baixo, vibrando no ar. Se você ousar encostar em um só fio de cabelo da Helena, ou se você sequer pensar em ameaçar o meu filho, eu não vou apenas processar você. Eu vou despedaçá-la no tribunal, na mídia e na vida social. Eu vou caçar cada centavo que você tem, cada contato que você preza.
Eu vou te reduzir a nada. Eu me aproximei ainda mais, o suficiente para que ela sentisse o calor da minha respiração e a tensão dos meus músculos. Eu protejo o meu bando. E agora, Helena e esse bebê são o meu bando. Você não é nada além de uma hiena tentando morder os calcanhares de um leão. E hienas que chegam perto demais da cria do leão acabam devoradas. Você entendeu? Juliane estava paralisada. Ela nunca tinha visto esse homem. Ela conhecia o Thomas que se calava, o Thomas que pedia desculpas, o Thomas que buscava paz a qualquer custo. O homem à sua frente era um estranho, um guerreiro que ela mesma havia forjado através da dor. Entendeu? Repeti, e o som da minha voz fez com que ela estremecesse visivelmente. Sim, ela sussurrou, a voz falhando. Ótimo! Eu me levantei, sentindo um alívio imenso lavar minha alma. Léo vai ficar aqui para supervisionar você pegando suas coisas essenciais. Você vai para um hotel agora. O restante das suas roupas será enviado em caixas para a casa dos seus pais em uma semana. Não me ligue. Não me procure. Se eu vir sua sombra perto da minha empresa ou da Helena, os advogados entram em ação no minuto seguinte com as provas de fraude. Virei as costas para ela. A sensação de liberdade era inebriante. Saí da sala e caminhei até a varanda, o mesmo lugar onde ela tantas vezes me chantageou com a morte. Olhei para as luzes de Nova York e respirei o ar gelado da noite. Pela primeira vez o ar parecia puro. Léo apareceu na porta da varanda alguns minutos depois. Ela está no quarto, jogando as coisas na mala e chorando como uma criança que perdeu o brinquedo favorito. Você foi incrível, Tom. Nunca tive tanto orgulho de você. Eu não fiz isso por mim, Léo, respondi, sem desviar os olhos do horizonte. Fiz por eles, pela Helena e pelo nosso filho. Eu passei 7 anos sendo um fantasma. Agora eu finalmente tenho uma vida para proteger. E agora? Qual o próximo passo? Agora, eu disse, um sorriso de verdadeira paz surgindo em meu rosto. Eu vou buscar a Helena. Vou dizer a ela que a tempestade passou e que o apartamento onde ela achou que seria destruída será o lugar onde nosso filho vai dar os primeiros passos. Eu era Thomas Miller. Eu não era mais o executivo quebrado. Eu era um pai, um protetor e um homem que finalmente descobriu que a verdadeira força não está nos músculos que eu carregava, mas na coragem de lutar por quem amamos. O final épico da minha jornada estava apenas começando, mas a guerra contra as sombras de Juliane tinha um vencedor definitivo, e o leão finalmente estava em paz em seu domínio. O sol da manhã entrava pelas janelas do nosso apartamento no Upper East Side, mas agora a luz parecia diferente. Não era mais aquele brilho frio e clínico que refletia a solidão de um casamento morto. Agora, o sol aquecia o berço de madeira clara posicionado perto da nossa cama, iluminando o rosto sereno de Helena e o pequeno milagre que dormia profundamente entre nós. A separação de Juliane foi um terremoto que sacudiu a alta sociedade de Nova York. Mas para mim, foi o som das correntes se quebrando. Ela tentou, nos primeiros meses, usar sua rede de contatos para manchar minha reputação. Tentou pintar-se como a esposa traída e abandonada. Mas a verdade é uma força da natureza. As provas que Léo e eu tínhamos sobre suas fraudes e seus inúmeros casos foram o cala-boca definitivo. Ela teve que engolir em seco. Saiu da minha vida não com um estrondo, mas com o sussurro amargo de quem perdeu o tabuleiro inteiro. Assumi Helena oficialmente no dia seguinte, à saída de Juliane. Não houve jogos, não houve espera. Eu a levei para jantar nos mesmos lugares, onde antes eu era humilhado, e segurei sua mão com orgulho. Se o mundo sussurrava sobre o caso com a secretária, eu respondia com um sorriso de quem finalmente havia encontrado o tesouro no fim de um deserto de 7 anos. Você tem certeza, Thomas? Helena perguntou certa noite, enquanto olhávamos o convite de casamento que Léo ajudara a desenhar. As pessoas falam... Dizem que fomos rápidos demais. Deixem que falem, meu amor. Respondi, beijando o topo de sua cabeça ruiva. Eu passei 7 anos morrendo em silêncio para manter as aparências. Agora, vou passar o resto da minha vida gritando minha felicidade. Você não é um caso. Você é o meu recomeço.
O casamento na igreja foi íntimo, mas carregado de uma espiritualidade que eu nunca senti antes. Léo estava lá, impecável em seu terno, com um sorriso que não cabia no rosto. Quando o padre nos declarou marido e mulher, Léo foi o primeiro a nos abraçar. Eu disse, não disse? Ele sussurrou no meu ouvido. O leão finalmente encontrou sua leoa. E escuta aqui, Thomas Jr. Ou seja, lá qual for o nome desse garotão aí dentro, eu prometo ser o melhor tio que Nova York já viu. Vou ensinar ele a fotografar e a nunca aceitar menos do que o amor verdadeiro. Os meses de gestação foram os mais eufóricos da minha vida. Eu não perdi uma única consulta. Eu, o executivo de logística, que lidava com milhões de dólares em mercadorias, ficava hipnotizado diante da tela em preto e branco do ultrassom, observando aquele pequeno coração bater. Cada movimento na barriga de Helena era uma celebração. Eu conversava com o meu filho todas as noites, prometendo a ele um mundo que eu mesmo levei 35 anos para descobrir. E então o dia chegou. As dores de Helena começaram em uma madrugada chuvosa. No hospital, eu não saí do lado dela por um segundo. Quando chegou a hora do parto, a médica, sabendo da minha entrega total, me guiou. Thomas, venha aqui. Ajude-o a chegar, ela disse. Minhas mãos, grandes e calejadas pela vida, tremiam enquanto eu ajudava a trazer meu filho ao mundo. No momento em que senti o calor daquele pequeno corpo e ouvi seu primeiro choro ecoar pela sala de parto, algo em mim se completou definitivamente. Eu o segurei contra o peito, as lágrimas escorrendo sem nenhum controle pelos meus olhos azuis. Bem-vindo, Thomas Jr., sussurrei. Eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Olhei para Helena, exausta e radiante, e vi nela a personificação da honra e da coragem. Algumas pessoas poderiam dizer, com sua moralidade de vitrine, que ele era fruto de uma traição. Mas eu, olhando para aqueles olhos que procuravam os meus, sabia a verdade. Ele era fruto do amor. Ele nasceu da necessidade de dois seres humanos de encontrar luz na escuridão. Ele não tinha culpa de como foi concebido. Ele era a recompensa por eu ter tido a coragem de não desistir da vida. Ele era minha cópia. Nem precisava de exame de DNA para comprovar. Ele tinha meus traços, cabelos loiros e olhos azuis. Ele era a minha cara. Eu não me arrependia de nada. Nem um único segundo de trair o contrato vazio que eu tinha com Juliane para me entregar ao que era real com Helena. Reputação é o que os outros pensam de você. Caráter é o que você é no escuro. E no meu escuro, eu escolhi a luz. Enquanto minha vida florescia, Juliane seguia seu próprio caminho amargo. Ela se mudou para um novo apartamento, luxuoso e caro, no Upper West Side. Ela tinha o dinheiro do acordo, tinha suas joias e sua beleza intocada pelo tempo ou pela maternidade como ela tanto queria. Mas a beleza dela era como uma flor de plástico, perfeita, mas sem perfume e sem vida. Seus amantes, aqueles que ela usava para me ferir, desapareceram assim que ela não era mais a esposa proibida do executivo bem-sucedido. Sem o marido troféu para desprezar, ela perdeu o próprio propósito. Soube por conhecidos em comum que ela vivia ressentida, frequentando festas onde ninguém mais a levava a sério, uma rainha sem reino, cercada por espelhos que apenas devolviam o reflexo de sua própria solidão. Ela tinha o corpo que tanto preservou, mas não tinha ninguém para tocá-lo com ternura. Um ano depois, estávamos todos reunidos no Central Park. Léo corria com Thomas Jr., que já tentava dar seus primeiros passos desajeitados na grama. Helena estava ao meu lado, encostada no meu ombro, observando a cena. Você está feliz, Thomas? Ela perguntou, sua voz suave como a brisa que balançava as árvores. Olhei para o meu irmão, para o meu filho e para a mulher que salvou minha alma. Senti a força muscular do meu corpo, mas agora ela não servia para suportar fardos de humilhação, e sim para carregar a alegria da minha família. Eu não estou apenas feliz, Helena. Eu estou vivo. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu sei exatamente quem eu sou e por quem eu lutaria até o meu último suspiro. O grande Thomas Miller não era mais uma fachada de executivo. Eu era um homem de verdade, com uma família de verdade.
E enquanto o sol se punha sobre os arranha-céus de Nova York, eu sabia que a nossa história não era apenas sobre o fim de um pesadelo, mas sobre a coragem épica de acordar e construir o próprio amanhecer. Meu clã estava unido. Meu irmão era meu porto seguro, minha esposa era minha alma, e meu filho era o meu futuro. E em Nova York, entre milhões de pessoas, nós éramos a prova viva de que o amor, quando é real e honrado, sempre encontra um caminho para vencer. A moral da história. Olhando para o rastro que deixei para trás, entendi que a verdadeira força de um homem não se mede pela largura de seus ombros ou pelo saldo bancário, mas pela coragem de dizer basta. Por anos, confundi fidelidade com servidão e resiliência com covardia. A moral que carrego hoje, enquanto seguro meu filho nos braços, é que nenhum contrato social ou promessa de altar justifica a aniquilação da própria alma. Muitos julgarão o caminho que tomei, mas a traição maior teria sido continuar mentindo para mim mesmo em um altar de abusos e frieza. A vida é curta demais para ser gasta como um troféu de quem não sabe amar. Aprendi que o amor verdadeiro não escraviza, ele liberta. Se você está em um inferno, não pare para decorar as paredes, atravesse-o. No fim, minha felicidade e meu filho são a prova de que a redenção pertence àqueles que ousam lutar por uma nova chance. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.